Nós estamos no Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, ao lado de Cristiane Mazzutti, que vai dar informações a respeito de um caso que chamou a atenção no final de semana. No sábado de manhã, 3 cavalos, Cristiane, estavam atravessando a Avenida Lauro Corrêa da Silva. Num caso desse, qual que é a orientação que é dada aos motoristas? Afinal, a situação leva perigo aos animais, principalmente, mas também aos motoristas, causa uma confusão no trânsito, né? Sim, é uma situação muito perigosa, porque no caso do atropelamento do animal, ela é perigosa não só para o animal, mas muito também para o motorista. Tá? Ela pode, inclusive de animais menores, né? Não só o cavalo. Então a orientação é sempre reduzir ao máximo a velocidade e passar bem devagar, e aí contatar o 156 ou 153 para que a gente tome as providências em relação aos animais que estão soltos. Em relação ao proprietário desses animais, foi uma irresponsabilidade, né? Eles não estavam mantidos em um local seguro, estavam com cordas penduradas no pescoço, cordas arrebentadas, inclusive. Sim, é uma irresponsabilidade e é um crime, porque isso incorre em crime de maus tratos. Quando a pessoa tem a guarda de um animal, né, quando ele é tutor de um animal, ele tem por obrigação fornecer tudo que o animal precisa, e isso não é só alimentação, isso diz respeito também às instalações onde o animal fica. Então, no caso dos cavalos, é muito comum, a gente se depara com casos assim todos os dias aqui, de pessoas que possuem um cavalo, mas elas não têm condições de ter esse animal, não têm condições nem de manter esse animal, porque elas não têm uma alimentação adequada, elas deixam normalmente o animal preso num terreno qualquer, muitas vezes esses terrenos são áreas públicas, né, áreas da prefeitura, ou um terreno baldio qualquer, e elas não fornecem abrigo, não fornecem um cercamento adequado, não fornecem alimentação nem água, e o animal fica ali amarrado, e um dia acontece às vezes esse animal fugir e parar nas vias públicas. Então isso, além de poder custar a vida do animal, pode custar a vida de uma pessoa. Então é uma responsabilidade muito grande, né? No caso da gente identificar o proprietário desses animais, ele é multado, só que dificilmente a gente consegue identificar, a não ser que o animal esteja assim, ao lado da casa onde o proprietário mora, né? Ou que algum munícipe faça alguma denúncia. Mas como esses animais andam, às vezes eles vão vagando e vão muito longe, e aí o proprietário, sabendo que está incorrendo num crime, ele também não se apresenta. Então, assim, a gente pede que a população denuncie casos assim, porque também é muito comum a gente ver pessoas que têm esses animais sem ter condições de mantê-los e exploram esses animais, fazendo eles trabalharem arduamente a vida toda. Esses animais acabam ficando desnutridos e eles morrem. Quando eles estão perto da morte, as pessoas deixam eles em terrenos também baldios e tal, à míngua, para morrer à míngua. Isso é uma situação muito triste, a gente fica assim de mãos atadas quando isso acontece. Só nos resta recolher o cadáver do animal e o dono fica impune. Então é com muita tristeza que a gente vê isso é muita irresponsabilidade. Então assim, a gente pede que não tenha nenhum animal, se você não pode arcar com os cuidados que ele precisa. Então, tanto um gato, um cachorro, quanto um cavalo, enfim, qualquer animal, você tem que prover todos os cuidados médicos veterinários e também, além da comida, da água, que isso é óbvio, também o abrigo adequado e também o cercamento, para que ele não escape e vá para uma via pública e possa custar a vida dele, que é inocente, e de um transeunte ou de um motorista que também pode ser envolvido numa situação dessa, num acidente, e pode ter graves desdobramentos. No caso deste proprietário dos 3 animais, no sábado ele ainda não foi localizado, mas caso seja localizado, numa denúncia, enfim, quais são as medidas tomadas? Ele vai ser qualificado e ele será multado por ter deixado esses animais em vias públicas. A lei ainda não é tão rígida em relação a isso, né? A lei não é que ela não é tão rígida, é um crime de difícil identificação do autor. Este que é o grande problema. A gente chega lá, você consegue pegar o animal, mas você não consegue saber quem que soltou.